Olá, meus amores! Vamos começar mais uma semana? A história dessa semana é a da Torre de Babel. Vamos dar início a mais uma semana? Então vamos lá! Essa semana a Prolaís vai contar a historinha da Torre de Babel. Uma grande confusão aconteceu. Depois que Noé conseguiu voltar com a sua arca, conseguiu salvar aí um animal de cada espécie, depois que Noé e a sua família voltaram para um mundo novo, que Deus deu um mundo novo para eles, porque eles eram pessoas do bem, eram pessoas que tinham um coração bom e que nunca desviaram do caminho de Deus. Quando eles voltaram para esse mundo novo, Deus então disse para eles que eles poderiam procriar e aí povoar o mundo novamente. E foi assim que aconteceu. E depois de muito tempo que os filhos de Noé tiveram filhos, os filhos dos filhos de Noé tiveram filhos, o mundo começou a ficar povoado novamente. E aí surgiu um mundo novo. E aí aconteceu uma grande confusão. Uma certa vez um grupo de pessoas se reuniu, porque naquela época já tinha pessoas querendo aparecer, já tinha pessoas que queriam ser umas melhores que as outras. E aí um grupo de pessoas se reuniu para fazer então uma torre. O que é uma torre, Prolaís? Uma torre é um prédio bem grandão. E esse grupo de pessoas, naquela época, pensava em construir uma torre, mas essa torre ela não tinha muita finalidade. Queriam construir uma torre só para chamar a atenção. Porque naquela época já existia gente que queria ser uma melhor que a outra. Acredita? Pois é. E Deus sempre vê tudo. Sempre vê as nossas intenções. E Deus, quando Ele vê as boas intenções do que a gente quer fazer, Ele nos ajuda. Ele deixa a gente prosseguir com os nossos sonhos. Mas quando Deus vê que aquilo não é bom para nós, Ele não deixa a gente seguir em frente. Alguma coisa acontece e atrapalha aquilo que a gente queria que acontecesse. E foi o que aconteceu com essas pessoas. Essas pessoas, naquela época lá de Noé, depois de muitos anos, elas queriam construir uma torre para chamar atenção, porque elas se achavam muito inteligentes, queriam construir uma torre. E aí um grupo de pessoas começou a construir essa torre. E eles se falavam, né? Olha, a torre tem que ser bem alta, então para que ela seja bem alta, a gente precisa aí de muitos tijolos, então vamos ajudar a gente a construir essa torre. E aí as pessoas iam conversando, iam se falando e a torre ia acontecendo, iam subindo aí a torre. Deus estava vendo tudo isso. E aí Deus viu que aquelas pessoas estavam demais. Isso está errado. Essas pessoas elas querem ser mais do que o próprio Deus, se acham melhores do que as outras. Vou dar um jeito nisso. Enquanto essa torre começou a ser construída, as pessoas que estavam ajudando a construir essa torre, que conversavam, essas pessoas que tinham aí o hábito de se falar e uma entendia a outra, uma entendia a linguagem da outra, Deus fez uma confusão na vida deles. Como um passe de mágicas, enquanto elas estavam falando e se entendendo, uma pedia, vem cá, coloca mais aqui um tijolinho. A pessoa vinha com o tijolo, a outra, me empresta um martelo. De repente, Deus mudou a linguagem deles. Acredita? Um começou a falar de um jeito, outra pessoa começou a falar de outro jeito e eles passaram a não se entender mais. Olha que Deus danado. Eles passaram a não se entender mais. Foi uma grande confusão. E aí, sabe o que aconteceu? Aquela torre que era para ficar bem grandona, que era para ficar enorme desse jeito, não foi para frente. Sabe por que não foi para frente? Porque Deus não quis. Deus queria mostrar para aquelas pessoas que não era uma torre que ia fazer elas serem vistas por bem no mundo. O que ia fazer aquelas pessoas serem vistas e lembradas iam ser as boas atitudes. Por isso que Deus, como um passe de mágicas, fez com que as pessoas começassem a se desentender por causa da linguagem. A linguagem mudou. Enquanto um falava, traz lá para mim o tijolo, o outro não entendia o que o outro falava, não entendia a linguagem, foi uma confusão. Alguns grupos de pessoas continuaram com a mesma linguagem, outros continuaram com outras linguagens e assim que foram surgindo os países do nosso novo mundo.
Então, essa semana nós vamos falar muito de países e principalmente de continentes. Por causa dessa historinha que a Pro contou, da grande confusão da Torre de Babel, que começaram a existir as outras nações. Essas nações são os países que ficam dentro dos continentes. O que são continentes, turminha? Continentes são as partes que o mundo se divide. O mundo é dividido por partes. Essas partes são chamadas de continentes. Vamos estudar essa palavra essa semana, tá bom? Quero que vocês, essa semana, prestem bastante atenção nas consoantes da palavra continente, ok? Prestem bastante atenção porque nós vamos estudar muito elas. Bom, por causa dessa historinha da Torre de Babel, é que o mundo hoje tem pessoas diferentes, de diferentes tipos, de diferentes cores, raças e linguagens. Foi Deus que fez isso. Deus fez essa separação. E Ele separou isso certinho, para que uns pudessem respeitar os outros, ok? Beijinho, turminha. Essa é a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e uma boa semana para nós. Tchau, tchau.